Quais os problemas do evangelicalismo brasileiro, o evangelho brasileiro, que afeta direto a vocação ministerial e o vocacionado? A falta de aplicação com precisão das Escrituras, permanecendo em suma e suprema importância em cada pauta que ela apresenta. A negligência da busca pelo verdadeiro sentido do texto. A negligência também da suma importância da sua aplicação na vida do vocacionado. A troca da autoridade suprema das Escrituras por experiências vivenciadas. Irmãos, hoje, algo que afeta muito em um vocacionado para a obra, alguém que chega ali chamado pelo Senhor, é a falta de interesse de busca pelo verdadeiro sentido do texto bíblico, de muitas pessoas que ensinam, ao qual, como os irmãos falaram aqui também, foram instruídos errado. A gente vê hoje pessoas que pegam um texto bíblico que traz uma dimensão, que traz um propósito do que Jesus queria ensinar, e ela se torna um tipo de aplicação antropocêntrica, uma aplicação totalmente distorcida. Por exemplo, uma aplicação que eu sempre tive na mente é a do bom samaritano. Quando vemos essa pregação ensina, nossa mente entra o quê? Em um colapso de eu tenho que ser o bom samaritano. Só que o que Jesus vem nos ensinar ali não é que nós temos que ser o bom samaritano, mas aquele homem que sofreu. Nós temos que ser o homem que foi espancado. Só que a negligência pela busca de entender o verdadeiro sentido do texto e apenas uma leitura razoável, como o Tiago está falando muito aqui de superficial, acaba nos destruindo. Porque a gente vê a pregação de um evangelho que nos impõe um dever, para aquele que está chegando, chega a impor um dever ao qual a sua função é exercer algo, muito pesado, comparando-se às ações de Marta, quando Jesus chega na casa de Lázaro, e Marta corre de um lado, corre para outro, enquanto Maria está sobre os seus pés, e Marta, chega a fazer meio que uma reclamaçãozinha: Senhor Jesus, manda Maria vir me ajudar, só que ele disse que, ela escolheu a melhor parte, e a gente vê essa negligência por entender as Escrituras de muitas lideranças, infelizmente, de muitas pessoas que pregam a mensagem. A gente vê a negligência de querer entender o que Jesus queria falar. Aí eles correm para o YouTube, eles correm para aplicativos para poder descobrir o que o texto quer dizer. E do jeito que eles pegam, não vê qual é a teologia, quem foi que escreveu aquilo, eles aplicam para a igreja, jogam sobre a igreja. E a igreja agora começa a passar a entender aquele texto de uma forma que está totalmente distorcida. Por exemplo, outro texto que eu quero falar aqui é a parábola do filho pródigo. A igreja hoje, ela distorce muito essa parábola, onde muitos se baseiam em a história se resume no filho que saiu. Só que não é. A história se resume no filho que ficou. Só que a história também não quer focar nesses dois filhos, mas quer focar no pai amoroso que amou tanto aquele que saiu como o religioso que estava em casa. Só que hoje, o desprezo pelas Escrituras, perdão pela expressão, mas está sendo tão desprezada, tão jogada de lado, principalmente por aqueles que deveriam nos ensinar como é a simplicidade do Evangelho, está destruindo a gente. E agora eles começam a trocar a Bíblia por experiências que ocorreram em sua vida, sabendo que experiências não podem ser base para doutrina nenhuma. Deus tem maneiras de trabalhar com cada um de nós de forma diferente. Não é porque Deus mandou um dos irmãos doar uma casa que vai mandar eu também doar a minha casa. Só que hoje chegou um movimento que eles falam assim: irmãos, eu fiz e deu certo, então faz. Então, o que está atingindo muitos vocacionados também é isso. Deus chamou cada um de nós, Deus vocacionou cada um de nós, porém, a maneira de tratamento é diferente. A maneira da execução do Senhor em nossa vida vai ser diferente. Então, temos que tomar muito cuidado, temos que, a cada dia, renunciar a essa carne, tirar de lado essa negligência, e se lançar nas Escrituras para entender o verdadeiro objetivo do texto. Amém?